Desde que Sarada despertou o seu Mangekyo Sharingan, uma das maiores dúvidas que surgiu dentro do mangá de Boruto To Blue Vortex era o quão poderoso seria o poder desse novo Mangekyo. E com o lançamento do capítulo 21 de Boruto, descobrimos que esse pode ser o mais poderoso dos Sharingans que já vimos em toda a franquia. Então no vídeo de hoje, vamos entender tudo sobre o Ohirumi, o poder dos deuses concedido a Sarada Uchiha. E caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouco mais aqui sobre esse tema, cola com a gente que hoje tem. E caso você seja novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal. Tamo junto e bora! Ohirumi, ou Deusa do Sol, tendo um outro significado para o nome do deus Amaterasu. Este que, por sua vez, é um ponto bem interessante de referência, visto que o Amaterasu já estaria atrelado não somente aos Uchihas, mas principalmente com a própria família direta da Sarada, tanto com o Sasuke quanto com o Itachi. Agora, com relação ao poder que o Ohirumi da Sarada possui, nesse último capítulo ficou muito claro a forma como a Sarada utiliza essa habilidade. A gente pôde ver ela utilizando aí de várias formas, de uma forma muito criativa, muito versátil, dando pra gente perceber bem como que funciona essa técnica. E segundo o que a gente viu então nesse capítulo, o poder do Ohirumi pode ser utilizado ali, né, meio que com o campo de visão da própria Sarada, onde ela vai acabar criando uma esfera gravitacional. Uma pequena esfera, né, independente de onde esteja o campo de visão dela, essa esfera será criada mais ou menos com a mesma prioridade de um buraco negro, sendo capaz então de ter uma massa gravitacional ali muito pesada, atrair as coisas para dentro dela e praticamente desfragmentar tudo que entra em contato com esse jutsu. Sendo assim, de forma resumida, essa técnica exerce uma força gravitacional seletiva, podendo sugar qualquer coisa conforme a livre vontade da própria Sarada. Sendo assim, ela pode utilizar esse jutsu tanto para atacar quanto para se defender. De uma forma defensiva, a Sarada pode basicamente, né, utilizar ali esse jutsu para sugar e drenar ali ninjutsus que são jogados contra ela, ou até mesmo se o jutsu for muito rápido ou for muito forte e não estiver próximo, né, ali ou entrar em contato com a esfera, a força gravitacional dela pode simplesmente desviar a rota dos ninjutsus que são jogados contra a Sarada, simplesmente aumentando a força de atração gravitacional. Então, se um jutsu é jogado ali na Sarada, em direção a ela, e ela faz ali a esfera do lado esquerdo dela, basicamente a rota, né, a trajetória ali do jutsu que foi mandado contra ela, será simplesmente desviado. Assim como também essa mesma esfera pode ser utilizada de forma ofensiva pela Sarada, fazendo ela ser criada próxima do oponente, meio que imobilizando ali os movimentos dele por ele simplesmente estar sendo atraído, né, pela força gravitacional, simplesmente pelo fato dele entrar em proximidade, né, da área de sucção ali da esfera. E esse tipo de habilidade faz com que a Sarada ganhe uma facilidade muito grande em imobilizar ali o oponente para aplicar então golpes direto, como por exemplo o Chidori, já que simplesmente o oponente estaria preso, né, pela gravidade ali desse jutsu. Aqui também a gente vê que a Sarada pode criar não somente uma, mas pode criar várias dessas esferas ali no campo de batalha e assim utilizar a forte atração dessas esferas para criar meio que uma zona onde ela pode manipular a gravidade livremente ali conforme a vontade dela dentro desse perímetro. Sendo algo muito parecido com o que a Kaguya fazia, né, lá naquela dimensão gravitacional dela, permitindo então que coisas dentro dessa zona se tornem muito mais leves ou até mesmo muito mais pesadas, assim como também decidir por livre e espontânea vontade quais coisas serão atraídas ou não pela força gravitacional, ou seja, fortalecer ali o campo gravitacional ou simplesmente diminuir o campo gravitacional ali para qualquer coisa que ela quiser, podendo então afetar a própria Sarada, né, fazendo com que ela possa levitar livremente dentro dessa zona gravitacional, fazendo ela ficar com uma gravidade muito baixa. Agora, com relação às referências que a gente tem aqui sobre a Sarada nesse capítulo, a gente tem até um painel bonitão aqui que o Kiyamamoto fez pra Sarada, né, dando aquela imponência, dando aquela aura ali pra personagem, uma imponência ali de uma deusa mesmo. E além disso, essa zona aqui, né, pode afetar também o oponente de forma ofensiva, ou pelo menos ali como uma parada que vai atrapalhar o oponente de ter a capacidade de lutar. Mesmo que ele não seja totalmente atraído, ele vai ser atrapalhado, né, ali pelo jutsu da Sarada, facilitando assim com que ela possa lutar contra inimigos muito mais poderosos do que ela. Sendo assim, caso o oponente não tenha capacidade de voar ali ou de resistir à atração, né, da força gravitacional, ele simplesmente vai acabar perdendo ali o controle do seu próprio corpo e vai ficar ali vulnerável à mercê do que a Sarada quiser fazer com ele. E como a gente viu nesse capítulo, esse poder ele também pode ser expandido
ao custo, né, de uma enorme quantidade de chakra, permitindo então que a Sarada crie uma esfera cada vez maior e com muito mais força, que acaba possibilitando então uma atração muito mais forte, né, fazendo ali com que o inimigo fique preso e simplesmente ele realmente não consiga escapar de forma alguma, não conseguindo nem ao menos mexer ali os próprios dedos, como aconteceu ali com o Ryu. E a princípio, essa aqui então seria a primeira habilidade do Mangekyo da Sarada, e assim como se suspeita, é possível que a Sarada ainda tenha uma segunda habilidade que ainda não foi revelada no Mangekyo dela. Mais ou menos como aconteceu lá com o Itachi, que tinha o Tsukuyomi e ele também tinha o Amaterasu. Porém, ao meu ver, né, ao que parece aqui, o Mangekyo da Sarada segue a mesma linha de características do Mangekyo Sharingan, tanto do Sasuke quanto do Obito. Olhos esses cujo possuíam duas habilidades específicas, mas que elas simplesmente complementavam assim uma única habilidade. Pois no caso do Sasuke, ele possuía o Amaterasu para criar ali as chamas escuras, enquanto ele também tinha o Kagutsushi, que servia ali para controlar as chamas que foram criadas. E já no caso do Obito, ele tinha então o Kamui, né, que podia ser utilizado de duas formas diferentes, por assim dizer, tendo cada uma delas por um de seus olhos. A do olho direito ele poderia ficar intangível e acessar a dimensão do Kamui, tocando ali em alguma coisa ou alguém que seria puxado para lá, enquanto no olho esquerdo, que estava em posse do Kakashi, esse olho poderia abrir portais dimensionais em longas distâncias, né, conforme ali o alcance do campo de visão do usuário também, sendo assim duas habilidades que complementavam um único poder. E no caso da Sarada aqui, pelo que eu entendi, parece que a primeira habilidade dela, né, cria as esferas e também manipula elas conforme a vontade da própria Sarada, enquanto a segunda habilidade desses olhos seriam focadas no poder destrutivo desse jutsu. Afinal de contas, o último poder desse Mangekyo, chamado de Ohirumi, é capaz de destruir a esfera junto com quem estiver próximo dela, praticamente em um nível atômico, onde o oponente é preso, né, ali na esfera gravitacional, e quando a esfera explode, ele é literalmente desfragmentado em átomos, até que simplesmente não sobre nada da sua existência. Sendo essa aqui provavelmente a habilidade ofensiva mais poderosa que a gente já viu em um Mangekyo até o presente momento. Obviamente, ainda podem acontecer alguns eventos no futuro que acabem mudando um pouco o que a gente está comentando aqui, mas a princípio, com base no capítulo e com base em todas as coisas que a gente viu, esse aqui seria o poder destrutivo mais poderoso que a gente tem então em um Mangekyo Sharingan. Enfim, esse aqui então é o vídeo de hoje pra gente comentar aqui um pouquinho sobre a Sarada, né, comentar sobre o poder dela e tal, dar uma desfragmentada bem legal aqui. Eu ainda tenho uma teoria muito interessante, muito boa também, que eu vou postar no próximo vídeo sobre os poderes da Sarada. Falar sobre a Sarada aqui nesse canal ainda não terminou, porque realmente tem muita coisa pra se comentar. Mas por enquanto esse aqui é o vídeo de hoje, e caso você tenha gostado, se possível deixe seu gostei, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!